Sequência do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo expulsou Jesus um demônio, este era mudo, e tendo lançado fora o demônio, o mudo falou, e as multidões admiraram-se. Alguns deles, porém, disseram, por Beelzebu, príncipe dos demônios, é que ele expulsa os demônios. E outros, para pô-lo em prova, pediam-lhe um sinal do céu. Conhecendo, porém, seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo reino dividido em si mesmo será destruído, e a casa cai sobre a casa. Se, pois, Satanás está em desacordo com si mesmo, como subsistirá o seu reino? Dizeis que por Beelzebu é que expulsa os demônios. Ora, se é por Beelzebu que expulsa os demônios, vossos filhos, por quem é que eles os expulsam? Por isso eles próprios serão vossos juízes. Mas se pelo dedo de Deus expulsa os demônios, é evidente que chegou a vós o reino de Deus. Quando o poderoso guarda armado a entrada da sua casa, em paz está tudo o que possui. Se sobrevier, porém, outro mais forte do que ele, e o vencer, tirar-lhe-á todas as suas armas em que confiava, e repartirá os despojos. Quem não está comigo está contra mim, e que não recolhe comigo desperdiça. Quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não encontrando, diz, voltarei para minha casa de onde saí. E quando chega, encontra varrida e ornada, vai e toma consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando aí fazem habitação. E o último estado desse homem torna-se pior que o primeiro. Quando ele assim falava, a mulher, levantando a voz, do meio do povo, disse-lhe, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Ele, porém, respondeu antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, depois da Páscoa, Dom Williamson virá nos fazer uma visita. Na escola estamos fazendo algumas conferências sobre os países assim mais marcantes na história da cristandade, ao menos daqueles que nós conhecemos melhor. Já fizemos sobre a França, sobre a Espanha, e o próximo será justamente sobre a Inglaterra. Então, Dom Williamson, bispo da Inglaterra, virá nos visitar, uma nação cristã, católica, melhor dizendo, e que se deu com ela o que Nosso Senhor descreve no Evangelho de hoje. A Inglaterra era pagã, o demônio dominava sobre a Inglaterra, como dominava sobre todo o mundo pagão. A gente é sempre dominado por aquele pelo qual a gente é vencido. E o gênero humano, tendo sido vencido pelo demônio, o demônio reinava sobre o mundo pagão. As feridas do pecado original, ferida na inteligência, que é a ignorância, ferida na vontade, que é a malícia, ferida na concupiscência, ferida na sensibilidade, perdão, que é a concupiscência e a fraqueza. 4 feridas terríveis que mantém o demônio mestre das almas. E o demônio foi expulso quando veio Nosso Senhor. Nosso Senhor o expulsou. Como ele diz aqui, quando um poderoso guarda armado a entrada da sua casa, esse poderoso é o demônio, ele guardava armado com suas doutrinas, com seus erros, com suas idolatrias, com tudo que fazia esse emaranhado de erros, falsidades, com o qual ele guarda na superstição, de maneira absurda, como os astecas aqui na América e outros, todos eles, todos os povos pagãos estavam sob o domínio do demônio. Mesmo os gregos, que chegaram na filosofia a uma certa elevação, eles estavam debaixo do poder do demônio. E então, quando um poderoso guarda armado a entrada da sua casa, em paz está tudo que possui, que tem quase que uma ironia, está na paz do demônio, no sentido que ele mantém debaixo do seu poder os homens. É a paz demoníaca, é a paz do anticristo, é a paz
paz de um campo de concentração, como esse no qual ficou Solzhenitsyn, que fez uma declaração tão bonita, tão extraordinária sobre o sofrimento, dizendo que o bem-estar absoluto é a morte da alma. Mas ele esteve então, voltando, deixando Solzhenitsyn, voltemos ao demônio. Então, o demônio, ele é poderoso. O Senhor diz que ele é um poderoso, ele diz que ele é um forte. Sim, ele é de uma natureza superior à nossa. A gente não deve tomar cuidado com ele. Se a gente dá a ele alguma coisa, saiba que ele é mais forte do que nós. Então, a única coisa com a qual nós podemos vencê-lo é o que nosso Senhor nos deu, como diz a sequência do Evangelho de hoje. Mas continuemos. Quando um poderoso guarda armado a entrada da sua casa, que casa é essa? São nossas almas. As almas dos pagãos estavam na mão de Nosso Senhor e nossa alma estava na mão na mão do demônio. O demônio dominava essa casa que são as almas. E ele ficava na entrada. A entrada, onde é a entrada são os sentidos. A entrada é a inteligência. Ele está ali na entrada, ele não deixa entrar a verdade, ele não deixa entrar a virtude, ele fica ali para barrar. Se alguém entra na macumba e quer sair, é um grande problema, não é fácil. Se alguém entra na maçonaria e quer sair, não é fácil. Por quê? Porque o demônio está na entrada. Ele torna fácil a sua entrada na alma, mas torna difícil a alma sair do seu poder. Se sobrevier, porém, diz Nosso Senhor, outro mais forte do que ele. Quem é mais forte que o demônio? É Nosso Senhor. Então, Nosso Senhor sobrevém e o vencer. Quando é que ele o venceu? Pelo sacrifício da cruz, sacrifício do Calvário. Tirar-lhes todas as suas armas, tirar as doutrinas, derrubará essas doutrinas, derrubará esses ídolos, derrubará tudo que o demônio tinha como poder, como meio de escravizar as almas. E Nosso Senhor vai derrubar isso. E derrubou através da pregação dos apóstolos, através da celebração da missa, através dos 7 sacramentos, através dos sacramentais, através também dos exorcismos e toda essa luz extraordinária que vem da Igreja, que vem de Nosso Senhor, que vai reconquistar as almas. Então ele vai repartir os seus despojos. Tudo estava na mão do demônio, Nosso Senhor vai retomar. E Nosso Senhor continua: quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares secos, buscando repouso. O demônio é expulso, e aí ele vai fazer o quê? Ele na sua inveja, ele só pensa em uma coisa: voltar. Então, que as mães e os pais tomem conta dos seus filhos. O demônio foi expulso da alma de seus filhos no dia do batismo, mas ele quer voltar, e ele vai voltar, ao menos vai voltar para atacar. E são poucas as crianças que, como Santa Teresinha, guardam a sua veste batismal intacta. Ela não é a única, mas não é a maioria. Então, tomem conta dos seus filhos. O demônio roda em volta de cada um de seus filhos. E como deve fazer para afastá-lo? Pela oração, pelo um começo de penitência. A criança, no início, não tem o senso da penitência, mas ele já pode ser privado de algumas coisas. Por exemplo, não comer entre as refeições, não ficar comendo o tempo todo. Por quê? Porque esse contato contínuo com a vida dos sentidos amolece a criança. A criança vai se tornar uma criança mole. E se ela é mole, o demônio a derrubará facilmente. Então, quando o espírito imundo sai de um homem, sai de uma criança, sai pelo batismo, sai pela confissão, sai de qualquer maneira que seja, e que é sempre através de Nosso Senhor, ele anda por lugares secos, buscando repouso. O repouso dele é destruir. Fora disso, ele não tem repouso nenhum. Esse tempo de tentação vai terminar com o fim do mundo, ele ficará encerrado só no inferno. Por enquanto, Deus permite, por um desígnio que não cabe a nós de julgar, um desígnio de nos pôr à prova,
que nós devemos receber o céu depois de uma prova, depois de uma vitória. Quem não tem vitória, não tem coroa. A coroa é dada àqueles que combateram. Então ele não tem repouso, porque ele detesta os homens, ele não tem repouso enquanto ele vê uma alma em estado de graça. Não o encontrando, diz, voltarei para minha casa de onde saí. Voltarei para essa alma do qual eu fui expulso por nosso Senhor. E quando chega, encontra varrida e ornada, os 7 dons do Espírito Santo, as virtudes infusas, a presença de Deus, a Santíssima Trindade na alma, pelo estado de graça, ele a vê realmente varrida e ornada de coisas que são sobrenaturais e que transcendem tudo que o demônio pode imaginar, porque tudo aquilo que ele perdeu e que ele era destinado a ter e que os outros anjos têm, São Miguel, São Gabriel, São Rafael e todas as legiões de anjos, todos os querubins, serafins, estão ornados e ele não. Então ele vai e toma consigo outros espíritos, 7 espíritos piores do que ele. O demônio não vem sozinho, ele vem com outros. E entrando aí fazem habitação. Então, se a alma fraqueja, se a alma dá acesso ao demônio, o demônio entra e aí faz habitação. Habitação significa uma coisa estável, né? De certa maneira. Então, se a pessoa não se confessa logo, se a criança, os pais negligenciam a sua educação e que ela vai adotando vícios que vão ser contínuos, o demônio vai e aí faz sua habitação. Então, tomem cuidado. A criança não faz pecado mortal antes do uso da razão. Mas isso da razão vem devagarzinho. Ela já tem uma certa noção, mas por isso tomem cuidado. Não deixe seus filhos adquirirem vícios, ou menos no começo de vício, ou menos a parte externa do vício, pois o demônio já está tentando voltar a habitar na alma delas. E para cada um de nós também. Passamos bem a nossa quaresma. Tudo que a gente vê como em nós de vício, combatamos com coragem, porque senão o demônio ele está tentando voltar. E Nosso Senhor continua, e o último estado desse homem torna-se pior que o primeiro. É o que nós vemos justamente na Inglaterra, nesse momento de atualidade, o que se passou na França. A França já foi a filha mais velha da igreja, penso que sempre será, mas ela já foi um país que enviava os seus missionários por toda parte, assim como fez Portugal e a Espanha, e a Inglaterra também, os missionários ingleses que converteram a Alemanha, e a Irlanda também, os irlandeses que em parte converteram a Inglaterra e um pouco do continente europeu. Então, nesse último estado deste homem torna-se pior que o primeiro. A França vem de aprovar, inserir na sua Constituição o aborto. Então, pelo que eu entendi, se você falar contra o aborto publicamente, você está indo contra a Constituição. Logo você pode ser preso. Então, é um grau a mais. O demônio, cada vez mais, já era uma coisa legal, mas agora é uma coisa constitucional, é um grau a mais. Você não pode na rua, não pode em público falar contra, e está indo contra a Constituição. Não sei até que ponto eles vão levar isso adiante, mas certamente eles não vai ser como antes. E, então isso mostra como o demônio vem e vai tomando, e o estado da França, o estado da Espanha também, da Espanha, Inglaterra, Portugal, e esses países estão se tornando piores do que eles eram no tempo do paganismo. É o que diz Nosso Senhor. E o último estado desse homem torna-se pior do que o primeiro. Então tenhamos cuidado. Qual é a maneira que nós temos de resistir a essa revanche do demônio, por assim dizer, esse ataque que ele tenta renovar? É a perseverança. Perseveremos vindo à missa. Essa missa do domingo, ela é melhor do que a de 4 horas, porque é uma missa mais solene, onde tem o canto gregoriano. O canto gregoriano também nos ajuda. Não parece, para uns que são mais
têm mais facilidade para a música, poderão talvez tirar mais proveito. Mas ele é proveitoso a todos. É um canto que vem dos padres da igreja. É um canto misterioso, que mesmo quando não é muito bem cantado, ele eleva a alma. E a gente deve dar uma preferência para a missa solene. Tem várias coisas que fazem com que as graças da missa solene são essencialmente a mesma coisa. A missa das 10 e das 4 da tarde, essencialmente a mesma coisa, porque é a renovação do sacrifício do Calvário. Mas esta aqui, ela tem algo, um pequeno acréscimo, que é essa solenidade, que é também uma maneira de Nosso Senhor reinar mais profundamente em nós. Então, perseverança em ler o nosso livro da Quaresma, perseverança em fazer, continuar, mesmo se a gente falhou alguma vez, no que a gente prometeu, no que a gente menos resolveu, né, fazer na Quaresma, perseverar. Grande tentação nossa, ao longo da nossa vida, é de não perseverar. São Bento faz um voto de estabilidade para os monges, um quarto voto, para ele ficar sempre no mosteiro no qual ele entrou, até a morte. A não ser que seja enviada uma fundação ou alguma razão muito especial. E essa a estabilidade, o padre Jair também quis esse voto, no menos, eu penso que ele fez um voto para os seus religiosos, e esse voto contém também uma série de coisas, a fé, a música, a arquitetura. Ele diz, nós estamos num tempo onde tudo é derrubado, é necessário perseverar, guardar, ter a estabilidade naquilo que veio do catolicismo. Então, mesmo a escultura, a arquitetura, o canto, tudo isso faz parte daquilo que a gente deve guardar. E nas suas casas também, procurem sempre guardar, por exemplo, a boa música. Se alguém vem à missa e volta para casa e escuta umas músicas que não são boas. Bom, quem quiser saber um pouco melhor o que é uma música boa ou não, procure aqueles que entendem mais de música. Monsenhor Williams é bem entendido, mas todo mundo sabe que tem algumas músicas que são ruins. Então, se as crianças escutam isso, é o demônio que está voltando. É o demônio com o seu exército, sua banda, que tenta voltar. Então, que seja música, seja literatura, que seja o que for, bom gosto em tudo, né? Isso aí nos preserva, mas, sobretudo, é a prática das virtudes. Não abandonemos nada daquilo que a gente já conseguiu adquirir com muito custo, porque é difícil, mas existe uma maneira que torna fácil. É a oração. Que a gente peça a Deus humildemente, com toda a humildade, e peça através de Nossa Senhora, ela é a nossa intercessora, ela que esteve ao pé da cruz, ela é a onipotência suplicante. Deus não pode recusar nada a Nossa Senhora se ela realmente pedir por nós. E ela pedirá por nós se nós recorremos a ela com humildade, com confiança, com tudo que constitui uma verdadeira oração. Então, confiemos a ela. Nosso Senhor termina o Evangelho de hoje, uma senhora que, escutando isso, ela entendeu bem da grandeza do que Nosso Senhor estava falando e da verdade do que Ele estava falando, e ela ficou bem entusiasmada. Então, ela levantou a voz e disse, bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos que te aleitaram. Ele respondeu, antes, bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Então, essa palavra de Deus que a gente já ouviu tantas vezes, quando a gente era pequeno, a gente aprendeu o catecismo, quando a gente ficou maior também, a gente escutou, a gente leu, a gente soube alguma coisa de Dom Lefebvre, de Dom Antônio, a gente soube alguma coisa de São Pio X, então a gente ouviu, e agora a gente deve botar para pôr em prática. Queria fazer uma última observação para os pais de família. É dito que as esposas devem obedecer submissas aos seus maridos, é verdade, inteiramente. É assim que deve ser. Mas há também os deveres dos maridos.
maridos devem ajudar as suas esposas, porque aquele que manda é, de certa maneira, ao menos dentro de casa, é mais fácil. Quem obedece não é tão fácil. Uma vez eu fiquei sabendo, não fui testemunha, Monsieur Lefebvre foi chamado para substituir um padre numa capela, penso que lá na Suíça. Então ele foi para o confessionário, as pessoas falaram, não, Dom Lefebvre está indo no confessionário. Aí depois rezou a missa, e quando terminou, uma família falou para ele, olha, Monsenhor, somos nós que devemos levar o senhor para casa, para o senhor almoçar, e depois levamos o senhor de volta para o seminário, penso eu. Aí ele foi, e lá a dona de casa falou assim, Monsenhor Lefebvre, me desculpe, o almoço vai atrasar um pouquinho, porque eu tenho que dar uma madeira para o meu filhinho ainda, e então isso acho que vai atrasar um pouco, eu vou ter que depois terminar de preparar o almoço. Ele falou, não seja por isso, me passe o bebê e a mamadeira. Pegou e deu a mamadeira para o bebê, enquanto tá vendo, não sei se o marido ficou olhando assim, não sei se é uma lição para mim, para eu ajudar mais a minha esposa, né? Tem coisas que o marido pode fazer e que ele às vezes não faz, e às vezes está cansado, é verdade, mas a vida da esposa também está cansada. E o marido deve ter ao menos esse tino, né? Que não deve deixar a esposa fazer demais. Não digo que ela deve fazer o trabalho da esposa, não, mas essa delicadeza que tinha Monsenhor Lefebvre de ajudar uma mãe, sem muito menos obrigação tinha ele, era bispo, ele estava ali como hóspede, e no entanto ele não se recusou a se pôr nessa situação para ajudar uma mãe que estava um pouquinho sobrecarregada. Então que os maridos pensem nisso também, não deixem suas esposas ficarem sobrecarregadas, sem ao menos ter um pensamento, e mais do que um pensamento, se for possível, uma atitude, né, que vai aliviar, mesmo que não seja uma grande coisa, o pouco que os senhores fizerem pode ajudar as suas esposas. E assim haverá uma maior união na família, e o demônio terá mais dificuldade de entrar nessa família, porque, como diz Nosso Senhor, se Beelzebul está contra ele mesmo, como subsistirá o seu reino? Então, se o marido e a mulher começam a discutir, aí será mais fácil. Mas se o marido e a mulher estão unidos, aí o demônio terá mais dificuldades de entrar nessa família. Então, preservem suas famílias, rezem o terço, se puderem, rezem o rosário, mas procurem uma coisa equilibrada, não se forcem demais num ponto e negligenciar os outros. Necessário também cuidar das crianças, necessário também ler, disponham tudo da melhor maneira e peçam aos seus diretores espirituais de ajudarem a encontrar um bom equilíbrio e manter esse equilíbrio para que Nosso Senhor fique sempre na porta da alma de seus filhos, na porta de suas almas, de Nosso Senhor e Nossa Senhora, e barrem a entrada do demônio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.